Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa. E estamos como, Ruth? Quê? Animadas para começar mais um programa. Não sabia qual era a resposta que tu Pronto. querias. Estamos em contagem regressiva para os anos da Cláudia. Estamos expectantes sobre o tema que vamos falar hoje. Vamos falar um tema que traz muitas complicações, mas nós vamos descomplicar e ajudar. Portanto, eu não sabia qual era a resposta que tu querias que eu desse. O meu cabelo tem alguma coisa? Tem um cabelo espetado. Ah, deve ser um daqueles brancos. É um daqueles brancos que eu gosto. Está quieta. Estamos animadas, não é? Hoje vamos ajudar a descomplicar o seu IRS, não é? Já estamos naquela altura do ano que tem que ser, meus amigos e amigas, tem que ser, não é? Alguns têm maridos e esposas. Se for o caso, reembolso. Ah, pronto, exato. Se não houver, pense, um trabalho finalizado e pronto. Pense, não multa já é bom, não é? Tu tem que pensar Sem sim, reembolso, de qualquer maneira. despesa extra. Exato. Mas hoje vamos estar aqui à conversa com alguém que eu acho que já quase podemos dizer assim, devagarinho, que é quase da casa. Pelo menos nós gostávamos que fosse, que Pouco se e sinta pouco. assim, pouquinho E ela para nem está a conquistar dar o coração. Pronto, e que nos veio ajudar aqui nestes temas mais das contabilidades e afins. Portanto, fique connosco desse lado, chame já quem costuma ser aquela pessoa que faz isso lá em casa, não é? Que não és tu, não é, Cláudia? Pronto, mas eu sou a pessoa que já faz o da casa, já fazia antes sozinha, já faço dos mais velhos da família, coitada de mim. Bem, Cláudia, as nossas redes sociais, estavas a ficar comovida, não é? Mas pronto, vamos mudar o assunto, vamos passar para as redes sociais, que é Sim. sempre uma animação. É. Principalmente quando a Ruth está a fazer exercício físico. Então, temos o Facebook Conversa de... Devia valer como aqueles selos e aquelas moedas, sabem aquelas moedas que houve muito poucas, valem muito dinheiro. Há moedas que mesmo não tendo muito valor ou que não tinham valor na altura, porque só Agora é de foram coleção, feitas, é isso? agora são de coleção, mesmo não tendo sido de uso corrente, como é tão pouco, valem mais. Devia ser assim as minhas participações na ginástica, como é tão pouco, devia valer muito, não? Ai, Estás cansada, vá, anda. é verdade, quero alertar que agora os ovos da Páscoa estão mais baratos. É? Já passou Pronto, já passou a Páscoa, pronto. hoje. Vá, vamos lá. Redes sociais. Então, temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, em que encontra muita informação, muitas fotos, programação semanal, promocionais, frases inspiradoras, tudo para que você possa partilhar, isto no Facebook e no Instagram. Depois, através do YouTube, canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, consegue aceder a programas completos e, claro, para rever, para partilhar de várias formas. Portanto, é esse o objetivo destas ferramentas. É verdade. E assim que pode tens mais a também dar dizer? força aos projetos das nossas convidadas, como é o caso do projeto da nossa convidada de hoje. Quem sabe, em alguns casos, como também seria passível do de hoje, se há alguma coisa que precisa, poder contactar os serviços, não é? Porque se identifica com a pessoa. Mas também nunca se esqueça que só o facto de fazer um like, de fazer uma partilha, está a ajudar aqui mulheres a levarem os seus projetos mais longe, a levar o empreendedorismo mais longe. E se conhece alguém que deveria estar sentado aqui no nosso sofá da conversa, por favor, envie o seu mail que teremos todo o gosto em receber. E pode ser mais do que um sofá, não é? Pode ser muitos sofás. Muitos faz. Nós arranjamos, pedimos emprestado à concorrência, que eles têm um sofá grande, não é? Às manhãs. Às manhãs, exato. Eles não são a concorrência, que eles vêm de manhã e nós vimos à tarde. Vamos apresentar a nossa São convidada. colegas, aos colegas. Vamos passar um separador e então vamos iniciar a conversa com um tema tão... IRS em 2023, como é que vamos fazer isto? Não fazemos. Sempre. Até já. Estamos aqui a tentar Continuamos arranjar com o cabelo em pé da Ruth. É para animar, é para animar. E vamos receber... Ainda tenho. Ainda tens. Vamos receber aqui com muita alegria. Já viu que estamos animadas. Olá, Ludmila. Olá. Seja bem-vinda aqui a nossa Ludmila, consultora com mais de 15 anos de experiência, Muitos anos. especializada em trabalho remoto e empreendedorismo digital
é uma das principais referências quando se fala aqui destes trabalhadores remotos e independentes em Portugal. Já quem quer saber tem que ir ver aqui o programa, não é? Mas que hoje nos vem aqui dar uma ajudinha com os nossos IRS. É verdade, é verdade. Vai-nos apaixonar pelo IRS? Não, que eu acho que Eu não sou verdadeiramente apaixonada pelo IRS. Ah, não. Então, Atenção! não há- Minha paixão é outra. O IRS é uma coisa que vem por acréscimo e somos obrigados a fazê-lo. Não há hipótese de não fazer. Dentro da paixão há sempre alguma coisinha que chateia, não Pá, é? sempre. Isto, a vida não é perfeita, não é? Pois. Isto não é tem perfeito. prós e contras. É verdade. É Mas verdade. cá estamos, cá estamos. Ludmila, só a falar aqui um bocadinho sobre o seu percurso, o que é que faz, que tipo de pessoas é que presta serviço e isso tudo, Pronto, para enquadrar trabalho na aqui a área da conversa. consultoria, não é? Portanto, presto consultoria direcionada e especializada para trabalhadores independentes, trabalhadores remotos, principalmente em grande parte deles estrangeiros, não é? Portanto, a maior parte dos meus clientes são estrangeiros, que estão em Portugal, são residentes fiscais em Portugal, têm cá as suas atividades e os seus negócios, e eu acompanho não só os portugueses, mas também os estrangeiros maioritariamente a perceberem um bocadinho como é que as coisas funcionam em Portugal, como é que eles podem vir para cá, estarem de uma forma legal, trabalharem de uma forma legal, não fugir aos impostos e contribuir para o nosso país. Não fugir, que a gente não quer ninguém fugir. Não. E este é um bocado um diferencial seu, não é? É, Este facto de já estar um bocadinho mais habituada, Exato. o que para muitos contabilistas, muitos gabinetes de contabilidade é um susto. Mas trabalha cá, trabalha lá fora, recebe daqui, recebe lá de fora. O seu negócio paga aonde? Lá fora, não é? Bom, É uma. Pronto, sim, mas depois tem que fazer esta Temos que prestação de fazer contas. exatamente. E às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, não é? Tenho muitas dúvidas, porque a maior parte dos meus clientes são estrangeiros, não é? Eu tenho muitos portugueses, mas a maior parte deles são quase todos estrangeiros. E com a grande afluência que tem vindo a ser desde os últimos anos, principalmente há 3, 4 anos para cá, muitos estrangeiros a virem para Portugal, com os trabalhos, porque eles vêm para cá residir, mas não deixam de trabalhar para fora. Portanto, eles passam a ser residentes em Portugal e pagam cá os seus impostos, mas com uma condição completamente diferente das demais, não é? Dos nossos mortais comuns, não é? Portanto, a receita deles e aquilo que eles ganham são largamente valores superiores àqueles que se praticam em Portugal, e muita mão de obra qualificada de portugueses também trabalham para o estrangeiro. Portanto, são poucos os meus clientes que trabalham para empresas portuguesas. Todos eles, na sua grande maioria, diria que menos de 10% trabalham para empresas portuguesas, muito menos de 10%. Portanto, a maior parte dos meus clientes trabalha para empresas fora de Portugal, mas é residente cá e paga cá os seus impostos. Portanto, se houver alguém aqui que nos está a ouvir nesta situação, para já podemos já convidar a assistir aos outros programas. Faz uma Exatamente. pesquisa lá no nosso YouTube, a Ludmila Rebola. Exatamente. Já esteve cá, penso que em 1 ou 2 programas. Dois programas. Portanto, já pode ir ver e saber mais sobre este assunto, porque realmente é aqui esta parte que é diferenciadora, não é? Exato. E até pessoas que são de cá, mas que vendem coisas só fora, não é? Exatamente. Eu conheço empreendedores que são de cá, mas que só vendem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou só vendem. Exatamente. Portanto, e há toda esta ambiguidade de situações. Exato. Mas hoje então vamos aqui ao IRS. Pois, Já toda a gente sabe. Então, como é que nós fazemos para entregar o IRS agora em 2023? Para já, hoje estamos no dia 10 de abril. Sabe o que é declarar IRS, não é? Pois, não sei, eu acho que sim. Não. uma maneira simples é simplesmente declarar os nossos rendimentos. Exatamente. Temos É que só declarar. quanto é que recebemos? Sim, porque o Estado tem que saber tudo Tem da que nossa vida. Não sei porque. Eles deviam saber que tamanho de sapatos é que eu calço e oferecer-me uns sapatinhos de vez em quando, mas não. E então, nesta data, hoje, dia 10 de abril, o que é que já deveríamos ter feito ou o que é que já poderia ter sido feito? Neste momento, nada. Neste momento, Muito nada. curiosamente, a minha resposta. Nada, é só para assistir ao programa. Nada. É isso, Sim, não é? sim. Pronto, apesar de ser dia 10 de abril, se me perguntarem quantos IRS é que eu já submeti, eu vou-vos dizer que zero, Sim, nenhum. pois. Pronto. Pronto. Primeira dica, não é? Portanto, o que eu aconselho é, eu não submeto IRS, salvo caso algumas exceções, muito poucas, mas tem que ser por um motivo mesmo muito válido. Eu não submeto IRS nos primeiros 15 Receber o dias. reembolso o mais depressa possível. As pessoas, quer dizer, no dia 1, ou seja, no dia 31 de março para o dia 1 de abril, no dia 1 de abril, se eu quiser fazer, quando eu comecei a fazer coisas, eu tinha o site completamente congestionado, porque as pessoas parece que estão à espera da meia-noite para começarem a submeter o IRS no dia 1.
a meu ver e a ideia de muitos colegas meus, é um erro, Sim. por diversas razões. Deixamos os outros ser cobaias do sistema. Pronto, as pessoas eu percebo que a maior parte das pessoas que submete é precisamente por causa do reembolso. Porque quanto mais cedo, isso também é verdade, não é? É verdade, Quanto mais cedo é verdade. submeter, vai estar ali na lista de espera 15 também dias mais ou cedo. É um menos para pensamento te inteligente. reembolsar, exatamente. Eu percebo que as pessoas também queiram submeter mais rapidamente para obter o reembolso também de uma forma mais rápida, derivada em inúmeras situações e principalmente à situação económica que o país vive, não é? Qualquer dinheiro que esteja empatado do lado do Estado faz muita diferença para muitas famílias. Não é o caso da maior parte dos meus clientes, porque apesar de fazer Trabalho com IRS para empresas, pessoas sim. particulares e para famílias, Sim. a maior parte dos IRS que eu faço praticamente são empresa, dos meus sim. clientes. Eles não vão precisar, aliás, eles nem sequer têm reembolso a haver, muito pelo contrário, eles têm é que para pagar. Portanto, quanto mais tarde Portanto, quanto mais tarde for, melhor. nunca se sabe o que é que acontece até lá, ainda sai uma lei nova que afinal não é preciso fazer. Nunca Não, se sabe. até porque mesmo que seja entregue mais tarde ou agora, a data de limite de pagamento é igual Sim, para vai toda a ser gente. igual. Portanto, é até 31 de Lá agosto. está, são duas mentalidades diferentes. Portanto, Completamente. nós aqui vamos dar, só para alertar as pessoas, nós vamos dar aqui um conceito geral. porque Geral, muito nem geral. pode estar aqui a falar Não, delas, não, não, pronto. não, Vamos dar aqui de um maneira nenhuma. conceito geral, tirar aqui algumas dúvidas e depois as pessoas têm que saber qual é que é a sua situação. não é? Exatamente, Específica. exatamente, porque o mundo do IRS é um curso, portanto é muita coisa e cada caso é um caso, existem vários tipos de rendimentos, mas principalmente agora nesta fase, o que é que já se podia ter feito? Claro que o trabalho de casa do IRS não se faz agora, na altura da Que submissão. agora já se tem as faturas, agora ou se tem ou não se tem. Agora ou se tem ou não se tem, não há nada, isto não tem efeitos retroativos. Agora o que podemos fazer é aprender alguma coisa com o que vamos falar e as dicas que se podem dar e do conhecimento que vamos adquirindo para fazer o trabalho de casa até ao final do ano, para depois Para o no próximo ano o já prejuízo ser menor, porque acreditem que os prejuízos são grandes. Senhas e aquelas coisas parecem menos importantes, são muito importantes, porque eu já tive situações Com antecedência. com não é? antecedência, porque imaginem, um bebê nasce no ano anterior, os pais, tudo bem, os bebés agora quando nascem já saem com tudo, não é? Com números, com tudo. Mas é preciso, o mais importante, registar estas crianças nas finanças para obter A as senha. senhas, validar as faturas, começar a pedir faturas no nome dos filhos, porque essas faturas e essas despesas entram isoladamente como deduções à coleta nos nossos dependentes. Portanto, todas essas situações são importantes. Atualizar a nossa morada, atualizar toda a situação familiar. Porque isso, e diga-me só, uma pessoa que o filho nasceu, ou a filha nasceu em 2023, não tem que fazer nada porque só vai entrar no 2024. Exatamente. Mas, atenção, meus queridos, quem já teve um filho que nasceu até 31 de dezembro de 2022, mesmo tenha nascido no dia 31 de dezembro, não é? Exatamente. Vai ter que já o colocar Já agora. vai colocar e acho muito bem, portanto, os Sim. filhos valem muito dinheiro, principalmente quando são Uma mina de pequeninos. ouro. É uma mina de ouro. Sim. Portanto, claro que quem não faz aquelas coisas obrigatórias no início do ano, É mais inteligente como nós já pôr os explicámos filhos nos para o fim programas do ano. anteriores, a declaração vai ser não é mais complicada, vão ter um bocadinho mais de trabalho porque têm que introduzir toda essa situação manualmente e toda a informação manualmente, porque ela não vai estar pré-preenchida automaticamente nos deadlines dos prazos que tivemos que comunicar estas alterações todas logo no início do Foi ano. no início do ano. não é? Exatamente, No início do ano tinha exatamente. que se falar da morada, se houvesse, não é? Exatamente, o agregado familiar, as despesas também já foram todas Ver se já estão comunicadas verificarem ou não, tudo. se estão todas ou não Exatamente. lá, se havia alguma despesa que não esteja, não é? Não E esteja. se a pessoa não foi validar faturas, mas Pois é. pediu as faturas, o que é que acontece É agora? assim, eu costumo dizer que, às vezes, para brigar com as finanças por valores muito pequeninos que vão dar muito trabalho, não vale a pena, por causa das deduções à coleta a nível das despesas gerais e familiares, daqueles 15% do valor do IVA, são valores tão pouco relevantes que, por meia dúzia de euros, não vale a pena o esforço de ter que estar a estar agora a validar. validar. Agora, se estivermos a falar, imaginem, de uma despesa de saúde grande, o que é mais comum acontecer são despesas de saúde, por exemplo, imaginem cirurgias ou grandes tratamentos a nível de saúde que não estão por algum motivo no e-fatura, nós podemos não aceitar o pré-preenchimento do anexo H, quando nós vamos entregar a nossa declaração, dizemos que não queremos aceitar o que está no portal, colocamos lá um pisco e vamos preencher o anexo H e introduzimos manualmente. Claro que nós, ao estarmos a dizer que não queremos aceitar o que lá está, estamos a dizer que estamos a introduzir coisas que não estavam lá.
Logo, isto acarreta uma responsabilidade, porque em caso da autoridade tributária querer verificar, nós temos que estar munidos dessa documentação e dizer, ok, eu estou a introduzir aqui, imaginem, 500 euros ou 1000 euros de uma despesa de saúde, que não estava previamente comunicada, mas eu tenho o documento em meu poder e se a autoridade tributária quiser ver esse comprovativo, eu tenho como apresentar. Portanto, não podemos simplesmente... Há uns anos atrás já tive que ir mostrar uma dessas. Exatamente, e pode acontecer, porque todos os anos há tipo sorteio. É tipo sorteio, não é? Calha a qualquer contribuinte, portanto, é uma questão de nos calhar na rifa. Portanto, não convém fazer... Na altura até pensei, meu Deus, o que é que aconteceu? Pensei eu, o que é que eu fiz errado? Foi dos primeiros anos que estava casada. E pensei, fiz alguma coisa errada. E depois a pessoa explicou-me, não, isto é só para comprovar. Exatamente. Que pôs aqui tem mesmo Sim, tem que ser mesmo. Pronto, isso não se preocupe, temos tudo. Portanto, temos que fazer o trabalho de casa durante o ano bem feitinho e depois, se houver alguma coisa que não esteja em conformidade, nós podemos sempre mudar manualmente, nomeadamente introduzir os níveis das crianças, enfim, dá uma trabalheira, mas pronto, tem que ser. É melhor, é melhor. É mesmo muito maravilhoso. E então, que prazo é que temos agora para a IRS? Portanto, desde o dia 1 de abril até ao dia 30 de junho, para toda a gente, sem exceção. Portanto, toda a gente de todas as categorias, com todos os tipos de rendimentos, toda a gente entrega no mesmo prazo. Já não há prazos distintos, já há muitos anos, já não há prazos distintos para pessoas distintas. Portanto, entrega toda a gente dentro destes 3 meses que estão a decorrer. Então, há pouco ainda estávamos a referir que o melhor é não começar logo no dia 1 a fazer o IRS. Qual é a melhor altura? Não recomendo. O portal está muito instável, está constantemente em atualizações. Sim. Apesar de agora já não podermos preencher a declaração offline, tem que ser preenchida online, não é? Sim. O portal está sempre em constantes atualizações, pode haver erros, pode haver valores que não estejam ainda carregados. Portanto, eu recomendo, até para facilitar a nossa vida a nível de trabalho, eu recomendo vivamente deixarem a malta da contabilidade entregar as outras declarações, que existe muita coisa que está a decorrer agora neste período. E como nós temos 3 meses para entregar o IRS, não há necessidade de entregarmos... Maio. A partir do dia 15 deste mês, eu já vou começar a submeter as mais urgentes, porque até lá tenho ainda outras coisas para fazer que são prioritárias e que têm prazos mais curtos. Portanto, 3 meses é muito tempo, temos muito tempo. Ainda temos tempo para ir de férias e voltar. Isso é o que eu penso. E depois, quando dou conta, já estou outra vez no deadline outra vez. O problema é o esquecer, não é? Exatamente. Temos que delegar isso a alguém quando não somos capazes de o fazer. Em alternativa, quando somos capazes, é começar a preencher devagarinho. Eu acho que quem quer entregar no fim, pré-preenche e guarda, porque dá para guardar. Exporta-se o ficheiro, guarda. Sim. Se houver alguma dúvida ou alguma coisa que ainda queiram fazer mais para a frente e que tenham dúvidas, não têm que estar a preencher sempre tudo do início. Guarda o ficheiro, quando for para submeter, carrega o ficheiro e fazem essa alteração. Pré-gravado, não é? Exatamente, nós podemos exportar o ficheiro em XML e depois voltar outra vez a introduzir quando vamos a submeter. E até lá fazem essas alterações e brinca-se com a simulação e etc. Brinca-se com a simulação. O que é isso de brincar com a simulação? Simular. Se eu puser isto, quanto é que isto dá? Se eu puser aquilo, quanto é que isto dá? Não podemos inventar, temos que simular. Não, simular com aquilo que temos. Mas atenção, podemos inventar, eu estou a brincar, mas podemos, porque é assim, nesta altura, calma, nesta altura do ano, é uma boa altura para nós podermos simular com os dados que temos agora. Imaginem, o próximo ano, imaginemos, olha, que vou abrir atividade ou vou ter um rendimento extra. Quanto é que eu pagaria se eu adicionasse um anexo com este tipo de rendimentos? Nós podemos simular. Claro que nunca será com a situação futura, não é? Mas sempre com a atual, mas dá pelo menos para tentar fazer uma previsão. Eu faço muito isso nesta altura, em que tenho o IRS preenchido e se um cliente me pergunta, olha, eu vou ter uma casa arrendada no próximo ano, a renda vai ser X, como é que achas que vai ficar o meu IRS? Se for e geralmente os clientes basicamente têm sempre os mesmos rendimentos, as despesas são mais ou menos a mesma, portanto não muda muita coisa ao cenário, vai ser um bocadinho para baixo, um bocadinho para cima, não há de haver muita diferença. Então dá para simular e dá para perceber se vai pagar mais, se é preciso fazer pagamentos por conta, se é preciso adiantar alguma coisa durante o ano para que depois, no final, o peso não seja tão grande, não é? E a pessoa consiga organizar a sua vida para um rendimento que prevê ao ferir no ano seguinte. Portanto,
dá sim para brincar e para simular ali com a declaração, aliás, em qualquer altura do ano, não precisa de ser nesta. Sim, em qualquer Nesta altura é do mais, ano dá. é melhor porque já temos temos todos os dados mais- carregados, sim, mais de acordo com aquilo que é a realidade já da está pessoa. preparado. Exato. E então o que é preciso, como é que se entrega e o que é preciso para entregar o IRS? Números de contribuinte, senhas e um computador e internet. Portanto, são todas por internet, já não há papéis, portanto, não se pode entregar nada. Exatamente, mesmo aquelas pessoas mais velhas, eu já falei isso com algumas pessoas, mesmo aquelas pessoas mais velhas que dizem, eu tenho que ir às finanças, vão lá às finanças, mas o que eles vão fazer nas finanças é isto, É. vão abrir no computador e vão entregar o seu, É exatamente. vão fazer, já está declarado, não é? E agora, mesmo para as pessoas mais velhas, já há muitos sítios e locais, até mesmo as juntas de freguesia e locais de verdade. lá, as Apoio, não autarquias de Sim, apoio ao sim. idoso ou ao outro, não tem que ser só os idosos, tem que ser Sim. também outras pessoas que não tenham acesso à internet, porque ainda há muita gente. não é? Mesmo nós que estamos aqui no Tujal, nesta bela campo, no campo, eles têm aqui, que outro dia fui ali aos Correios e descobri, eles têm um sítio Que onde ajudam. as pessoas podem ir, Exatamente, assim que eles as chamam pessoas vão loja lá. do cidadão ou loja não sei do quê, então as pessoas podem ir Tem lá. muitos Portanto, sítios, sim. portanto, há de Tem haver que aí no haver, seu tem sítio. que haver, Tem que haver, porque Tem isto que quando haver começou apoio. pela internet, isto foi um caos, não é? Coitadas das pessoas, as pessoas que ainda nunca tinham pegado num computador sabiam lá como é que se entregava a declaração. Tem que haver um apoio ao contribuinte, não é? Portanto, e isso acho que é Sim, porque há pessoas que uma não mais-valia. têm uma sobrinha ou uma filha simpática que me Exatamente. ajuda. Às vezes. Ai, eu estou É porque eu também sei que sou ruinzinha, mas pronto. E então, só por internet, é preciso então cada um ter a senha, portanto, mesmo estas pessoas mais velhas vão ter que ter uma senha, não é? Exatamente. E o que é que tem que se declarar? Começamos então por aí, ou acha que é uma boa pergunta Sim, para começar? sim. O que é que temos que pôr lá? Portanto, o que é que Pronto. temos de declarar no IRS? Sim. Os rendimentos, todos os rendimentos que nós oferimos, das várias categorias, que existem várias categorias. Que categorias assim por alto é que são? Categoria A, trabalho dependente, trabalho para uma empresa. Um empregado, trabalho para uma Que é empresa. o mais, Que é o mais comum. geral, Pronto. não é? Comum, sim. Depois temos o trabalho independente, que são os trabalhadores independentes. Que era o que eu lhe perguntava, se os trabalhadores independentes, perguntei-lhe em off, se eles Exato. também tinham que fazer IRS. Exatamente. Portanto, tem, mas tem outro quadro para Exatamente, colocar. portanto, os anexos são diferentes consoante Ok. o tipo de rendimentos. Se estivermos a falar de rendimentos da categoria A, é esta categoria. Portanto, rendimentos de categoria de trabalho dependente é categoria A. Trabalho independente, categoria B. Trabalho, portanto, as pensões também é da categoria, da categoria A. Depois temos também... Eu ia lhe dizer que eu faço, a minha tia quer pensões. Eu Exatamente. assim, fiz no A, eu acho que aquilo É já no estava A, lá pré-preenchido. Eu assim, É no A, Tá é tudo no A. bem. eu assim, ai, As que eu sei. deduções à coleta é o anexo H, portanto, H, é onde sim. tem todas, é o que compila as nossas O despesas. os anexo nossos- H é Exatamente. aquele que nós queremos muito cheio. Muito cheio. Para depois vir muito reembolso, mas também só vem se já tiver pago, não é? Se já tiver adiantado. E então, e outras coisas como vendas, como dinheiro que seja doado, como heranças, como é isso, vendas, heranças, dinheiro que alguém ofereceu, as rendas que há bocado falava, isso Exatamente. tudo fica aonde? E nos diversas categorias, portanto, rendimentos prediais, categoria F, que são as rendas, não é? Tem mesmo uma... Tem um anexo próprio. Que Mesmo é o, que diz exatamente, prediais. diz mesmo Ok. prediais. Rendimentos oferidos no estrangeiro para aquelas Lá aquelas está, os pessoas, tais, os meus sim. clientes que não trabalham só, não trabalham só para, como independentes, mas também têm rendimentos no estrangeiro, esses são no anexo J, rendimentos do estrangeiro. Os rendimentos de capitais, categoria E, portanto... Ao E aos capitais, portanto, aquele dinheiro que está Exatamente. investido. Investido de aplicações, que resulta de aplicações financeiras, esse dinheiro tem que ser declarado. As mais-valias, as vendas das casas, por exemplo, se nós vendemos uma casa no ano anterior, seja ela habitação própria permanente ou não, isso tem que ser declarado no anexo G. E depois G. temos um anexo também, que é o anexo G1, são para aquelas mais-valias que não são sujeitas, ou seja, que são isentas, até um determinado ano, lá no passado. Quero-nos explicar isso. Exato. Sim, eu... Já explico. Quero explicar só mais a isso. Acho que Eu aqui é não tenho de memória o ano, mas eu Sim. sei que para imóveis adquiridos até uma determinada data, eu não tenho a certeza se é Eu também sabia. 1981, Eu acho que é 81 ou 82. 81, 82, é por aí. Sim. Portanto, quem tem uma habitação que tenha sido adquirida até essa data, se vendeu, portanto, se foi adquirida até aquele ano, tem que ser declarada na mesma a venda, mas não está sujeita a imposto. Portanto,
é uma mais-valia não tributada. Porque então, só para andarmos para trás, para explicar, sempre que alguém vende uma casa, Sim. poderá resultar uma mais-valia Ou uma menos-valia. ou uma menos-valia. O que é isto das mais-valias e das A menos-valias? mais-valia é quando nós adquirimos um imóvel por um determinado valor e o vendemos por um valor superior. A mais-valia que resulta dessa venda é tributada em 50%, ok? Isto basicamente é Eu isso. nem vou respirar sobre esse Pronto. assunto. O que é que pode abater a esta mais-valia? Exato. Para nós diminuirmos o prejuízo. Se nós, nos últimos 10 anos, tivermos feito obras de reabilitação, neste caso de melhoramento dessa habitação, desde que tenhamos as faturas dessa reabilitação dessas obras, e as faturas obedecem a critérios muito particulares que as pessoas desconhecem e que na maior parte dos casos não são aceitos. Ou seja, imaginem, adquirimos uma casa e remodelamos aquela casa toda, desde canalização, eletricidade, renovação interior, etc. O que é que conta? Contam as faturas dessas mesmas obras. Claro que não conta o recheio nem nada daquilo que a gente mete lá dentro, portanto é só mais para a melhoria da casa. Mas se essas faturas de despesa, primeiro têm que estar em nome de um dos contribuintes, se for um casal, em nome de qualquer um deles. Tem que ter a morada da casa. Especificamente. E tem que ter especificamente a menção que aquele material constante naquela fatura serviu para a obra de remodelação ou renovação. Tem que ter. Eu já tive, também depende, lá está, tudo isto depende muito de situação para situação. Quem avalia este tipo de coisas são os chefes das repartições de finanças. Depende muito do critério de cada um. Eu acho que é um pouco por aí. Eu já tive situações diversas em que numa determinada repartição de finanças são muito criteriosos e querem mesmo que isto esteja tudo em conformidade, e outros basta ter a morada e uma pequena menção e eles aceitam. Portanto, isto vai muito do critério da repartição de finanças de que estejamos a falar. Mas para dizer que todas essas obras, se estiverem todas devidamente comentadas, abate à mais-valia. Ou seja, vamos voltar aqui àquele ponto que já voltámos ao princípio e que eu vou voltar a sublinhar, que é, se calhar agora não dá para fazer nada para trás, mas se está a pensar vender, Exatamente. ou se é um just in case, faça as faturas já assim. Se vai mudar, por exemplo, as janelas, que há muita gente que melhora as janelas, a canalização, são tudo coisas que eletricidade. Imagina que renovam, não quer dizer que renovem a habitação toda, mas que estão a renovar a pouco e pouco. Hoje podemos pensar, não vou ficar aqui para sempre, mas imaginemos que a vida dá uma volta e necessitamos de vender a casa por uma razão ou outra. Se nós não perdiam nada, não é? Portanto, qualquer das maneiras temos que pagar na mesma, ao empreiteiro ou a quem nos faz a remodelação. Já que temos que pagar, ao menos temos direito a uma fatura, porquê não ter essa fatura toda como deve ser? Portanto, mais vale guardar, porque isto é para 10 anos. 10 anos pode acontecer muita coisa. Nós podemos mudar de emprego e ter necessidade de mudar de casa e vender a casa atual. Se tivermos feito obras, essas obras abatem à mais-valia. O que também abate são os impostos pagos na aquisição da casa, portanto, o valor da escritura, que quem compra é que paga, e os impostos pagos nessa altura, da casa que se vai vender. E depois, se essa casa que estamos a vender estiver a mediação imobiliária, a fatura da mediadora imobiliária que está interveniente no processo também abate. Portanto, parece que não, numa mais-valia, imaginem, 50 mil euros, se conseguirmos aqui 20 ou 30 mil euros, é menos esse valor que vai estar sujeito à mais-valia, que pode ser abatido. Portanto, faz muita diferença, bastante. E essas mais-valias são contadas junto? Separado. Ou se calhar falamos disso no final, não sei. São separadas, portanto, essas mais-valias não podem ser englobadas, portanto, são tributadas autonomamente. Tributadas autonomamente quer dizer que têm uma taxa... É uma das perguntas. Exatamente, são tributadas à parte, portanto, independentemente dos rendimentos da família. A pessoa não pode escolher. Não. Não pode englobar ou não englobar? Não, neste caso não. Neste caso não pode englobar. É um rendimento que não está sujeito a englobamento, ao contrário de, por exemplo, rendimentos de capitais, que podem estar sujeitos a englobamento ou não, salvo exceção os juros de depósitos de contas a prazo e, por exemplo, agora os certificados da Forro. Esses não são declarados, nem precisam de ser declarados, porque já são automaticamente retidos na fonte de uma taxa liberatória e quando vêm para nós já vêm livres de impostos, portanto esses não precisam de ser declarados. O resto dos outros rendimentos de capitais, porque os juros de depósitos à ordem e os certificados da Forro são rendimentos capitais, mas só nestas duas situações não são
declarados e já vêm líquidos para nós. Todos os outros rendimentos de capitais da categoria E, que são resultantes de rendimentos de aplicações financeiras e whatever, todos esses podem ser englobados ou não. E aí, lá está, simular. Simular, Sempre. para ver se pode englobar ou não. E o simulador, se não puder englobar, diz logo que dá erro. Diz logo que dá erro. Portanto, Pronto, se então houver isto já é alguma uma boa- categoria, Sim, que a há pessoa tem muitas. dúvida, É. porque isto é muita coisa, É não é? muito, é muito, é muito, é muito. E há bocado falou em menos-valias, As menos-valias, pronto, não resulta de imposto a pagar, mas somos obrigados mas tem a que declarar. declarar à Temos que mesma. Era isso que eu ia dizer, porque Temos. como não é englobado, também não vai ajudar a tirar ali Não, nada. não, não. E a mais-valia também não é o que as pessoas pensam. Ah, tive uma mais-valia, então vai descontar naquilo que se eu tiver que pagar ao Estado. Não, não funciona assim, não é assim que funciona. Portanto, não vamos, por termos uma mais-valia, isso não significa que a gente vai ter que entregar menos imposto ao Estado de resultante dos outros rendimentos que nós temos. Infelizmente não funciona assim. É tudo. Cada caso é um caso e são situações específicas e chatas de tratar, confesso, não são fáceis. Às vezes até mesmo para mim, para algumas categorias de rendimentos que eu não estou muito habituada, nós temos que ler, e temos que Sim. procurar e temos que Aquilo é. investigar para tentar aconselhar Mesmo o cliente. E hoje em dia, graças a Deus, temos uma maravilha que é a internet, a gente põe o nome do que quer e aquilo pesquisa-se. não é? Exato, exatamente. E compra e venda de terrenos, como é que funciona? É a mesma coisa, a mesma coisa. Portanto, os terrenos, em vez de não são considerados, se for um terreno, a venda de um terreno predial? é prediais na mesma. É? Portanto, Não sabia. também, se comprarmos imagina, temos um terreno, vendemos um terreno, não estamos a vender uma propriedade urbana, estamos a vender uma propriedade rústica. Portanto, Pois, acaba por ser uma mais-valia na mesma, vai para a anexo G. Portanto, é sempre uma mais-valia. Vendermos uma coisa ou vendermos outra. Então, e estava a dizer que há alguns rendimentos que não se precisam de declarar, portanto, aqueles vindos do certificado a forro. Os de certificados de aforro e os juros de depósitos de contas a prazo. Mais alguma coisa? Há mais alguns, por exemplo, há pessoas que têm subsídio de desemprego, não precisam de declarar. Sim. As baixas também não. Os atos isolados, até 4 vezes o valor do IAS, também não é preciso declarar. Atos isolados. É quem passa, ou seja, é tipo uma espécie de rendimento de categoria B, independente, mas Ok. imaginemos, os jovens na altura do verão vão fazer um trabalhinho, Ok. passam um recibo verde de ato isolado. Um ato isolado é uma prestação que se faz Só uma única vez Sim. e não se volta a repetir. Também para os estudantes, os filhos que estudem e que recebam até 5 salários mínimos, também não é se precisa preciso. declarar. Mais subsídio de desemprego, as baixas. O dinheirinho que se recebe que um pai dá a um filho ou que um tio dá a um sobrinho. Isso não é para declarar no IRS, mas a lei diz que nós temos que declarar às finanças através do impresso próprio, que é um modelo que se tem que pagar. Não é no IRS? Não, é um imposto de selo que se tem que pagar, é das Sim. tais doações. As doações é um tema assim uma um coisa de bocadinho... doações, não é IRS. Ok, É, de pronto. doações. Eu pensava que era IRS, então Mas por aí outro dia já falamos é sobre isso. doações. Já se fala muito em doações, até mesmo em casamentos e festas e batizados que sejam superiores a 500 euros. Se me perguntarem se conheço alguém que tenha declarado, não conheço ninguém. Também não sei quem recebe nem quem não recebe, mas está na lei. Eu tenho que dizer que eu acho tudo isto, mas Fora da pronto. lei. Quem é que não precisa de entregar IRS? Só estamos aqui a falar quem precisa. Exatamente. Ou seja, se tivermos a falar, eu vou falar aqui das duas situações mais comuns, que são as pensões até 8.550 euros, não Anual. não é preciso declarar, não é? Sei lá, Se bem que eu acho que a questão de não entregar IRS é uma coisa que eu não recomendo, pessoalmente, é uma opinião pessoal. Porquê? Primeiro, por muito que sejamos obrigados, vou dar assim um exemplo, eu sempre fiz o IRS dos meus avós, sempre. Nunca foi preciso fazer, mas eu sempre fiz, por diversas razões. E eu incuto isso também aos meus clientes que tenham tios ou avós pessoas ou mais whatever, velhas. outro tipo de pessoas. O IRS é uma declaração que serve para diversas coisas. Sim. Se nós repararmos no nosso dia-a-dia, se nós formos a um banco, se formos a um lar, se formos a uma instituição, pedir... Toda a gente pede IRS. Toda a gente pede o IRS. O que é que acontece se nós não tivermos a nossa declaração de IRS? Trabalho.
temos que ir às finanças, pedir uma declaração, em como não somos obrigados a entregar de IRS e que estamos dispensados de entrega da declaração. Portanto, vamos perder tempo, perde-se mais Há tempo muito mais trabalho do que se entregar. do que chegar lá e como não tem trabalho, como não deveria ter que entregar, é só aquilo é automático, É automático e está e feito. pronto, exatamente. Portanto, Exatamente. convém não deixarmos isso, até porque numa situação ou outra é preciso a Vai ser declaração necessário, vai e, dar jeito. portanto, vai dar jeito. E nessas situações, para aquelas pessoas que não entregam IRS ou que não precisam de entregar IRS, praticamente são aquelas que que podem entregar o IRS automático. Portanto, sendo o IRS automático um procedimento tão simples e basta apenas nós confirmarmos os valores que lá Porque estão. até as pessoas às vezes, que são essas pessoas que precisam, portanto, se alguém nos estiver a ver e ouvir, eu acho que esta informação é muito útil, que precisam de pedir isenções, nomeadamente da Exatamente. saúde, dos medicamentos, de rendas mais acessíveis, tudo sempre, não há ninguém que não diga entrega IRS. Então a pessoa, se já tiver feito isto, já tem o papel ali para Já tem o entregar, papel, ou tem o link, aquela coisa para validar que dá como certo. Pronto, para a pessoa pode parecer uma coisa muito complicada, mas não é assim tão complicado. Não é E se complicado. for um destes tais sítios que nós falámos, pedem-lhe uma senha, entregam-lhe aquilo e fica com aquilo e já tem aquele papel, em vez depois tem que ir mesmo para as finanças, para a fila, para aquele atendimento que às vezes não é assim tão fácil. Não é nada fácil. Pronto. Eu acho que desde que nós tivemos o Covid, tudo isto, umas coisas melhoraram, mas outras coisas acho que pioraram, porque os serviços estão completamente congestionados e isto é uma realidade. Nós não podemos simplesmente ir às finanças como íamos antigamente, sem um agendamento. Se estivermos a falar nas áreas mais urbanas, Sim, é uma loucura. ou seja, as agendas estão super lotadas e nós não conseguimos um agendamento com uma data tão Nós aqui prévia. em Loures aquilo tem vários, não se chateiem, mas tem vários andares, então aquilo é ver filas em todos os andares. Todos. E há um andar lá para cima, que já não sei qual é que é, não, nem pode ir, porque aquele dá. É só para Passa atendimento. pelo segurança, que não ser. sei o quê, Portanto, não é assim, é Não. muito mais facilitador se a pessoa conseguir Exato. ir a um destes sítios. Normalmente estas pessoas já têm mais tempo, estão reformadas, podem Então ir não é. em tempo fora do expediente. Vai descobrir aí na sua junta alguém que possa ajudar aqui a fazer a entrega, alguém de confiança, claro, Claro. nestes sítios, Exatamente. porque vai ser uma mais-valia Vai ter ser isso. uma mais-valia, Até sim. para com o médico de família ter isenção Sim, nos dos centros de medicamentos saúde, e tudo. nas isenções e apoios que podem surgir. De vez em quando o Estado lá se lembra de qualquer coisa. E se pode tiver ser. entregue o IRS Exatamente. é Não mais custa nada, não custa nada. Eu recomendo mesmo a entrega do IRS porque é um documento muito útil para diversas situações da vida dos contribuintes. Portanto, praticamente é só verificar, ver se os dados está tudo correto e validar e aceitar a declaração que está previamente quase pré-preenchida. Exatamente. E então, e quantas declarações uma família, quantas declarações entrega? Acho que Já nós saltei uma aqui que eu me esqueci. Cada vez que lhe vou fazer perguntas, esqueço-me desta. Que é da quem tem contas bancárias estrangeiras, mas pronto. E as de Vamos à contas forma. bancárias. Sim, também temos que declarar. Não tem prejuízo nenhum para os contribuintes. Declara-se no anexo J, também rendimentos oferidos do estrangeiro, apesar de não ser um rendimento. Pois, porque é uma conta, não é? É uma conta, mas convém declararmos, ou seja, as contas do estrangeiro têm que ser declaradas por cada sujeito, por cada um. Portanto, se o marido tiver duas, declara-se, e se a mulher tiver outras duas, declara-se também. Portanto, declaram-se todas as contas que os membros da Isto é mesmo família uma têm. prestação de contas, tudo a sua vida, é o que eu digo. A seguir vai ver o número do sapato, o número da meia, do tudo. É, Tem tudo. exatamente. Então, e quantas declarações se entrega numa família? Depende das situações. Não é? Então vamos lá explicar isto. Depende das situações. E aqui entra aquela questão, aqui podemos englobar se a tributação é conjunta, se é separada, Então, como é que ficam os explique-nos o filhos, como é que fica isto. Explique-nos isso, o que é isto da tributação conjunta, separada? Ok, então, normalmente a maior parte das pessoas entrega o IRS em conjunto. Porquê? Porque é mais benéfico. Mas nós nunca sabemos se é mais benéfico se nós não simularmos. E agora aqui, no simulador, existem aqui vários critérios. O simulador, ou a pessoa sabe fazer as contas à mão, porque há diversos rendimentos que não dá para simular. Nomeadamente, se nós tivermos um rendimento do estrangeiro e tivermos um anexo J, já não conseguimos simular. Ah, é? Há diversas categorias que não permitem nós podermos usar o simulador e ver como é que é a situação final. E aí logo temos que fazer contas à mão. Tirando as coisas mais complicadas, vamos
dar aqui só um exemplo mais comum e que não há nada destas situações, nós quando entregamos o IRS em conjunto estamos a dizer à autoridade tributária que é só uma situação, portanto é só um bolo, não é? Só uma. Então os rendimentos juntam-se todos e estamos a definir que há só um rendimento, que é o rendimento dos dois. Se por acaso entregarmos em separado, estamos a dizer que há duas situações. Então o rendimento de uma pessoa é tido em conta e é dividido só por uma pessoa, os abatimentos que há são imputados só àquela pessoa, as deduções e etc. Mesmo que as pessoas vivam juntas. Mesmo que as pessoas vivam juntas. Porque numa situação em que haja 2 ou 3 exemplos assim muito práticos, um casal em que um deles não trabalha e o rendimento de um deles é muito elevado, obviamente e sempre compensa sempre entregar Juntar. em conjunto. Porquê? Porque aquele rendimento vai ser dividido por duas pessoas e a taxa de IRS vai ser menor. Mais baixo. menor. Ok. Se ao contrário houver os dois contribuintes, neste caso os dois sujeitos passivos, tiverem os dois salários e um ganhar menos e o outro ganhar mais, também convém simular, porque pode ser compensatório entregar em conjunto. Apesar de que aquele que tiver um rendimento menor poderá estar sujeito a ser tributado a uma taxa maior. Mas, por consequência, o que tem o rendimento maior acaba por compensar porque é tributado a uma taxa menor, porque no final juntam-se as duas, deduzem-se as despesas e aplica-se a taxa do escalão correspondente, porque sendo o IRS um imposto progressivo, nós vamos progredindo consoante o rendimento que vamos ganhando, não é? Mas Portanto, pode haver casos em que divide, porque como isto são escalões, são margens, não é? Certo. Pode haver casos em que até dê jeito de serem separados pode haver casos em que até dê a jeito e de os ser dois separado. juntos acabem por ficarem a ganhar ou a tributar. Exatamente, porque no caso de terem os dois rendimentos muito altos, se também tiverem muitas deduções à coleta, como as deduções à coleta têm limites, não é? Sim. Elas lá por entregarem juntos, os limites não dobram. Portanto, às vezes é compensatório, por isso é que é sempre bom simularmos. Numa família normal, Vou simular. dá Sempre trabalho. Sim, sim, sim. Dá muito trabalho, porque gravamos um ficheiro, porque depois é gravar ficheiros para não termos que estar a preencher as declarações todas. Então, simulamos em conjunto. Temos tudo o que temos a colocar. Gravamos aquela declaração e fica ali no ficheirozinho. Depois vamos simular para o marido, depois vamos simular para a mulher. E quando há filhos, é a mesma coisa. Fazem-se as simulações que Como é sejam que é nos necessárias. filhos? Os filhos têm que contar a metade para cada um. Como é que isso Depende. funciona? Temos aqui situações diversas. Em caso de divórcios e de pais separados, depende de como é que a criança esteja. Se a criança estiver ao abrigo de um dos progenitores, essa criança está, ou seja, é abatido, aquilo que a criança vale, entre aspas, é abatido no IRS a quem estiver afeto, e havendo uma pensão de alimentos, entra do outro lado como despesa e deste lado como rendimento. Exatamente, Pronto. sim. E as despesas também são deduzidas na metade. Quando as guardas são partilhadas com residências alternadas, porque depois existem Sim, muitas situações, depende de como tiver nas finanças a comunicação do agregado familiar, como tenha sido feita, as coisas são repartidas em partes iguais. Quando nada disto acontece e é um casal normal com filhos, também se pode simular. Uma criança para um lado, outra criança para o outro. Se a esposa, imaginemos, se o caso da esposa ter um rendimento médio e não ter adiantado muito de rendimento, enfim, dependendo, nós podemos dividir os miúdos, portanto, ou então meter as crianças só num lado e o outro ficar sem independentes, ou então simular, sempre simulando. No final destas contas todas e ver o que é que pode ir para um lado e o que é que pode ir para o outro, nós temos os valores. Aquela simulação que, no caso de reembolso, me der mais reembolso, é aquela que a gente submete. Se houver uma situação em que ambos paguem, no meu caso dos meus clientes, a maior parte deles pagam todos, portanto, pagam sempre todos. Portanto, é sempre vantajoso fazer em conjunto, sempre. Até porque têm filhos e aqueles que não têm outra hipótese, têm mesmo que entregar, não é? Mas não havendo nenhuma hipóteses, têm sempre que fazer em conjunto. Então, quando o valor é a pagar, é exatamente como quando é o valor de reembolso. O valor que sempre que for mais benéfico para o nosso lado, é o que se pode fazer. É aquilo que a gente pode submeter. Porque no fundo é sempre usar as leis, está a fazer tudo dentro da lei, só está. E a própria autoridade tributária diz que nós podemos e devemos simular.
E, inclusive, todos os anos me deparo com isto. Nós não conseguimos chegar a todas as pessoas. Claro. E as informações nós vamos-las dando gradualmente e às vezes também de acordo com a minha disponibilidade e com aquilo que eu às vezes posto nas redes e no YouTube, e etc. E há sempre um caso ou outro em que todos os anos eu submeto declarações de anos anteriores corrigindo-as. Porque nós podemos corrigir declarações dos 5 anos anteriores. Se nós detectarmos que houve um rendimento que foi mal declarado, houve algo que naquele ano nós não fizemos corretamente, tal como a autoridade tributária pode verificar o nosso IRS até 5 anos para trás, nós também podemos corrigir a nosso favor até 5 anos para trás. É a mesma coisa que se Portanto, eu já me deparei, todos os anos eu submeto e corrijo declarações de anos anteriores e as pessoas, claro que sempre para beneficamente. Claro, não não vai é? corrigir para ser pior. Não vou corrigir para ser pior. E eu queria lhe perguntar sobre uma situação, estamos mesmo já quase no final, que eu acho que é uma situação dos tempos modernos. Sim. Que é quando já há filhos que vão para a casa dos pais, ou seja, filhos já grandes, crescidos, que voltam à casa dos pais porque não conseguem ter a sua casa, como é que se faz o IRS? E quando há os idosos, que às vezes ficam alocados a uma morada, mas que já estão ou em lares ou estão lá mesmo a viver, se também isso pode ser separado, se tem que ser junto, como é que se faz nessas situações? Relativamente aos avós ou aos pais, não é? Portanto, se fizerem parte do agregado familiar, podem ser considerados na declaração. Claro que as despesas entram como nas deduções à coleta, não é? Mas os rendimentos acabam também por entrar. Portanto, acaba às vezes, na maior parte das vezes, ser benéfico os idosos acabarem por fazer IRS sozinhos. Em relação Podem fazer sozinhos e tributar tudo sozinhos. Exatamente. Em relação aos filhos... Porque eu já vi, desculpe só dizer, eu já vi muitas pessoas dizerem que perderam direito a coisas e se calhar é por isso que não sabem. Perderam direito a pessoas que tinham, imagina, um abono de família e perderam direito a abono de família porque agora têm o avô, a avó lá em casa, que às vezes nem está lá em casa ou ainda está a dar despesas lá em casa e perderam direito ao abono porque agora juntaram aquilo tudo. Mas podem então fazer separado. Podem, eu não recomendo. Simular. Fazer separadamente, eu acho que separadamente. Portanto, aquela pessoa está lá em casa, mas na realidade tem os seus rendimentos e os seus gastos. Sim, porque as declarações lá está, das famílias, podem morar todos na mesma casa e cada um faz a sua declaração. E os rendimentos são todos tributados separadamente. E só um é que tem que fazer, alguém é que tem que ter as despesas da casa. Não? Exatamente. Mas isso agora já é Isso aí já cada um faz como se diz. Exatamente. E os filhos crescidos, quando eu falo filhos crescidos, imagino sim, maiores, nós que imagino que íamos viver para a casa dos pais. Olha-me Deus. Um mau exemplo, mas os filhotes até aos 25 anos podem fazer parte do agregado familiar dos pais. Sim, depois têm que fazer IRS separadamente. Agora, mesmo que vivam no com os somos pais. maiores de idade. Não, 25 ainda a partir dos 25 anos, até aos 25 anos eles podem ficar alocados ao... Já não podes, Cláudia, já não podes. Mas imagina, estás quase a fazer anos, já não podes. Se os jovens usufruírem o salário mínimo nacional, por exemplo, não é? Podem declarar com os pais. Mas muitas das vezes não é benéfico. Lá está, a mesma situação por causa dos avós. Porque isso vai fazer com que entre mais rendimento, não é? E a coleta só vai ser uma. Esse foi o grande segredo que eu aprendi hoje, que eu não sabia isso. Portanto, acaba se sempre... forem separada a coleta. Mas pode-se simular, pode-se sempre simular. Eu é que já não posso andar para trás, que eu acho que ainda perdi alguns já há uns bons anos atrás se eu tivesse feito separado. Eu tenho 5 anos. Já não dá, sim. Não me interessa, era uns anos antes. Era mais atrás. Já não se pode mudar. Então, se houver uma família que por alguma razão, não interessa, que foi voltar a viver na casa dos pais, há mesmo esse IRS. E IRS dessa família deve ser feito separado da casa dos pais. Se compensar na simulação, se fizermos a simulação e virmos que não há muito prejuízo para a família em que o filho possa ingressar nos rendimentos, então podem entregar. Se vimos que os pais vão pagar mais de IRS por terem o filho com o rendimento deles juntamente com o deles, então o filho faz separadamente e eles tributam. Ou seja, pode haver vários IRS entregues por morada fiscal. Exatamente. Pode sim, senhor. Claro que sim. Entregamos sempre aquilo que for compensatório. Isto é um programa que vão ter de rever. Ui, meu Deus, o que é que nos falta aqui? Ainda temos trabalhadores independentes entregam IRS, já falámos disso, e este ano temos uma coisa aqui do IRS jovem, temos que falar, situações especiais, residente não habitual, IRS jovem e o regressar. Exato. São as mais comuns, assim, muito rapidamente. Sim.
Não, eu não estou a apressá-la. O tempo o culpa é do relógio. É do relógio, o relógio não para, o relógio Cinco não para. minutos. O relógio não para. 4. Em relação essas situações mais especiais, para os residentes não habituais, que são a maior parte dos meus clientes, não é? Sim. Só vai usufruir desse estatuto quem tiver passado a ser residente no ano anterior, ou seja, quem tiver morado a sua morada fiscal para Portugal durante o ano 2022, teve até 31 de março para pedir o estatuto e entrega ao IRS este ano com o estatuto especial de residente não habitual, tendo algumas condições e sendo tributado a uma taxa... Residente não habitual é alguém que esteve fora e que voltou. Não necessariamente. É alguém que nunca residiu no nosso país nos últimos 5 anos. Não pode ter residido cá. Ok. Portanto, qualquer pessoa pode usufruir deste estatuto desde que não tenha tido morada fiscal nos últimos 5 anos. Imagine, pode já ter estado cá, mas já ter sido há mais de 5 anos. Se Tem voltar que ter para tudo cá... legalizado, não é? Tem tudo, não é tudo. que não viveu cá, mas dizia que vivia cá. Não dá? Exatamente. Nesse caso já não dá. Exatamente. Temos também o regressar, que também já foi renovado outra vez este ano, que é um período, o residente não habitual, só aqui para frisar, Sim. é um estatuto por 10 anos, que não é acumulável com outros, nomeadamente o regressar. O regressar é por 5 anos, é aquele apoio aos imigrantes para voltarem para Portugal, cá. Sim. em que a duração são 5 anos e não são tributados de 50% dos seus rendimentos, categoria A e B. Portanto, ou optam por um ou optam por outro. Se optarem por um, já não podem usufruir do outro e vice-versa. Portanto, um é 10 anos, outro é 5 anos. A pessoa tem que ver o que é que Tem que compensa mais. simular. Isto hoje a palavra de ordem é simular. Exatamente. E depois temos o jovem, o IRS jovem, que já existe desde 2020. A sério, eu só dei conta este ano. Só desde 2020. Só Portanto, deste em este ano é que eu devo ter sentido velha. Foi proposto pelo Orçamento de Estado de 2020 para entregar no ano 2021. Sim. Portanto, já é o terceiro ano consecutivo que também Os temos o jovens também IRS são jovem. tributados mais Sim, os abaixo. jovens têm aqui, este ano foi revisto novamente, não sei se vai haver mexidas para o próximo ano ou não, mas já está bastante benéfico. No primeiro ano tem uma isenção de 50%, no segundo ano de 40%, e no terceiro e no quarto Sabe ano... até que idade é que é? portanto, é dos 18 aos 26 anos, IRS jovem. As condições de acesso não podem integrar no IRS dos pais. Hoje tem que ser... Primeira condição. Claro. Segunda condição, têm que ter um nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações de nível 4, ok? E a idade pode ser estendida até aos 30 anos se estivermos a falar de um jovem que esteja a tirar doutoramento. Portanto, pode ser até aos 30 anos. É estas coisas que vale a pena saber, não é? Vale a pena saber. E podemos também, inclusive, alterar IRS anteriores de jovens que tenham tido, que possam ter beneficiado desta medida e não tenham feito na altura, podem corrigir o IRS e verificarem se efetivamente na altura tinham, desde 2020, não é? E podem corrigir os IRS para trás. É uma questão de verificarem a situação, verem o nível que têm neste momento, quando é que concluíram os estudos e depois é só preencher no IRS, não é preciso... Esse nível 4 é o quê? É o 10º? Nível 4 é a licenciatura. É a licenciatura. Exatamente. Ok, muito bem. Muitas mais perguntas haveria para fazer, não é? Muitas Só mais. fixar aquela que só recebe, a gente está aqui a falar para receber, mas também se não teve desconto, não é? Porque quem tem salário mínimo ou abaixo não vai receber nada. Ninguém recebe IRS. Ninguém recebe IRS. É só se já deu, é que vai receber. Exatamente, de volta, não é? exatamente. Reembolsado. Estavam na esperança. Estavam na esperança de receber mais. Não é assim. Não é assim. Sempre foge muito. O tempo, olha, eu não sei o que é que se passa consigo, a gente nunca consegue dizer isto tudo, temos aqui, mas pronto, é assim. Eu acho que já foi uma grande ajuda. Não foi uma seca, já viu? Nunca é. É essa uma alegria. Podem contactá-la, Ludmila Rebola. Ludmila Rebola, portanto é a marca, é o nome, conseguem-me encontrar nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, é sempre só Ludmila Rebola, não tenho mais nada, portanto se precisarem de algum esclarecimento ou de me contactar para alguma questão mais particular, é só mandar mensagem. E depois vão todos... Prático, simples. Exatamente, e vão todos rebolar de alegria, porque a Ludmila vai arranjar a maneira daquilo ser o melhor para si.
Foi bonito. Porque é verdade. É verdade. A Ludmila já percebi que está sempre aqui a ver como é que isto está. É verdade. Quer dividir os filhos, até divide os filhos. Obrigada, Lud. De nada. Até a próxima. Bom, Obrigada. E aqui tivemos a Ludmila. Muito obrigada por ter mostrado como é que isto é fácil. E voltamos no próximo programa pelas 15 horas. é sempre uma alegria estar aqui com o IRS. Olha, que receba muito este ano. Isso é que era bom sinal, não é? Beijinhos. Tchau, tchau.